Olha, gente, aqui, vídeo rápido, hein? Peugeot 2008, que ano que é esse carro? 2018. 2018, galera. Esse já tem um câmbio de 6 velocidades. Tem muito carro aí que tem ainda o AL4, o AT8, que são aquele câmbio que tem 4 velocidades só. Então, para vocês entenderem como é que o Dr. Dan fazia. Ele não conseguia andar na cidade se não fosse no modo eco. O carro prendia demais as marchas, dava uns trancos, uns solavancos. Então aqui é para você que tem o seu 2008 e ainda tá pesquisando o que pode ser, o que pode ser feito para melhorar essa reação dele. Aqui é um vídeo de 1 minutinho só, então temos ainda 25 segundos para ele responder rápido. Dr. Dan, a pergunta é muito simples. Direto de São Paulo, dá para tu notar alguma diferença no carro depois do remap de câmbio que a gente fez? Muito. Ficou muito bom. E aí é rápido, né? E a gente sai para dar uma volta. Galera, a gente estava de sexta marcha, de quinta marcha a 46 por hora. Tá vendo? Não ri!